Então, minha gente, diante do nosso pequeno soluço tecnológico que nós tivemos, a aula de hoje eu não consegui transmitir direto pelo Zoom. Porque apesar de entrarmos e sairmos várias vezes, as pessoas que estavam na sala relataram que a minha voz ficou uma voz de piano, tá? Então, tivemos a oportunidade de rir bastante disso, foi divertido, mas não deu para dar aula. Então, eu prometi gravar e estou fazendo isso agora. Então, essa é a nossa aula número 9, é a aula de antinomia jurídica, tá? Antinomia no sentido de conflito, né? Uma coisa duas coisas que são antagônicas entre si. Né? E por que isso é importante? Porque vocês vão se esbarrar mais para frente em alguns textos de lei, dois textos de leis, uma lei diferente da outra, que elas parecem dar dois comandos diferentes sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, uma lei permite e outro proíbe, uma facilita e outra dificulta, e assim por diante. Então, sobre exatamente o mesmo assunto. Uma fala A e a outra fala B. E aí você não tem como cumprir a A sem descumprir a B e vice-versa. Alguma lei você vai acabar descumprindo, né? Então, nessas situações de antinomia jurídica, nós criamos algumas soluções possíveis, tá? E o que são essas soluções que nós temos aqui? Eu gosto de dizer que essa aula é meio pedra, tesoura e papel, sabe? Que o papel cobre pedra, tesoura cobre pedra e assim por diante. Então, dependendo da situação, você vai aplicar um critério ou outro, tá? Então, o primeiro critério aqui, os três primeiros mais importantes que tem que ser analisado é o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério de especialidade, tá? Esses três critérios, que é a pedra, tesoura e papel, tá? Então, dependendo da situação, você vai aplicar uma delas. A primeira que nós temos aqui, gente, é a questão do critério hierárquico. E o que diz o critério hierárquico? Norma, lei superior revoga a inferior. Então, por exemplo, nós temos uma lei superior, uma Constituição Federal, e você tem dizendo uma coisa e uma norma posterior, uma lei ordinária, falando outra. Né? E o que então, nesse caso, sobre o mesmo assunto e elas estão conflitantes? Sempre vamos lidar nesse background, tá? As normas estão falando exatamente da mesma coisa e elas estão dando direções diferentes. Um tá falando vai para a direita, outro tá falando vai para a esquerda, para a mesma pessoa. E agora, o que eu sigo, tá? Então, é sempre esse cenário de background que eu vou passar para vocês. E o que eu tô tentando trazer é critérios de solução para esses comandos divergentes, tá? Então, nesse primeiro cenário, que você tem uma lei hierárquica superior e a outra inferior, a hierárquica posterior e a inferior, a superior posterior e a inferior depois, não, contrário, perdão, a superior anterior e a inferior posterior, tá? Então, na situação, diante dessa escala hierárquica, vai valer a mais alta, né? Você nunca vai ter uma lei hierarquicamente inferior revogando uma superior. Jamais, tá? Então, nesse cenário, vai prevalecer a lei mais poderosa, vamos dizer assim. Então, entre a Constituição e a lei ordinária, vai prevalecer a Constituição Federal, tá? Então, nesse duelo de titãs aí, prevalece o mais forte, tá? Então, esse é o primeiro critério, o critério hierárquico, que não é novidade para vocês, né? O segundo critério que a gente tem aqui, pessoal, é o critério cronológico, tá? Então, a lei posterior revoga a anterior, tá? Aquela coisa assim de escala cronológica dentro do tempo e para leis do mesmo patamar, tá? Nós estamos falando aqui de leis que estão na mesma linha, na mesma hierarquia. Porque se tiver hierarquia diferente, já não é mais cronológico, é hierárquico. Então, para aqui estamos falando de leis no mesmo padrão, tá? Lei ordinária com lei ordinária. E se tem duas leis ordinárias conflitando sobre o mesmo assunto, qual que você vai ouvir primeiro? Você vai ouvir a mais velha, a que veio antes, a lei anterior. Então, por isso que se fala que a lei anterior revoga a posterior. Inclusive, isso está descrito até na própria LINDB, no artigo 2º, parágrafo 1º,
Tá aqui, vou até ler para vocês. É texto de lei isso aqui. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, vírgula, seja com ela incompatível, olha só, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então é texto de lei isso aqui. Quando você tem duas normas no mesmo patamar hierárquico e elas estão conflitando entre si, o que vai prevalecer aqui? Vai prevalecer a lei mais velha, a lei mais antiga, a que veio primeiro, tá? Então o mais velho tem mais poder nesse caso, beleza? Esse é o critério cronológico, tá? E o critério de especialidade, qual que é esse critério? Primeiro, o que é uma lei especial? Tá? Você tem a lei geral e a lei especial. A lei especial, ela tem todos os elementos da lei geral e tem mais um aprofundamento aqui. Ela vai mais a fundo. A lei geral, ela toca no assunto. Olha, por exemplo, existe greve, beleza. Aí você faz uma lei de greve que vai aprofundar todos os detalhes da greve, tudo. Essa é uma lei especial. Por exemplo, o Código Civil fala sobre inquilinato, mas existe uma lei do inquilinato que aprofunda toda a situação. Então, esse aprofundamento, dando maiores diretrizes, regulamentando mais a fundo a situação, são leis especiais. E aí a pergunta, entre uma lei geral e uma lei especial, qual é que prevalece? Vai prevalecer a especial, tá? A especial porque ela é mais específica. Se você não der bolas para a específica, você está dando asas para uma questão mais genérica que pode não regulamentar totalmente o assunto, tá? Então, entre o conflito de uma lei geral e uma lei específica, vai prevalecer a específica, ok? Agora eu quero dar esses são os critérios de resolução das antinomias, tá? Esse é o arroz com feijão, é o básico. Mas agora nós temos outros critérios, pessoal, que elas são mais complexos, né? Que eles chamam de antinomia de segundo grau ou as antinomias metacríticas. Antinomias de segundo grau ou metacríticas. Porque elas vão envolver os critérios conflitantes daquela primeira sessão, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma questão, ali era só lei tratando da matéria, né? Era só a matéria que estava conflitante. Aqui nós vamos tratar de conflitos entre os critérios, por isso que é de segundo grau, né? O primeiro grau são aqueles 3 critérios que eu citei para vocês, tá? O hierárquico, o cronológico e o de especialidade. Esses são os primeiros graus. O segundo grau vai envolver um antagonismo entre os próprios critérios. Então vamos para os exemplos, para as categorias, para vocês entenderem. A primeira delas é o conflito de critérios hierárquicos com cronológicos, tá? Então, quando você tem uma lei que é hierarquicamente superior, tá? E você tem a questão temporal, o que vai prevalecer? A lei que veio antes ou a lei que está ali em cima, né? Na escala, na pirâmide, né? Acima. Nesse caso, prevalece o critério hierárquico. Por mais que ele tenha vindo depois, ele está acima, tá? Então, no conflito de critério hierárquico com critério cronológico, nós vamos adotar o critério hierárquico. Vamos supor que tem uma lei ordinária que veio aqui e posteriormente veio uma regra constitucional aqui, tá? Apesar dessa ser a primeira, essa aqui é mais poderosa, porque ela tá por cima da carne seca, né? Então, pessoal, aqui é o que vai prevalecer, não importa se ela for mais novinha, tá? A lei mais velha, ela tá abaixo da hierarquicamente superior, então vai prevalecer a hierarquia superior, ok? Esse é o primeiro conflito. Nós temos um segundo conflito ainda, tá? O conflito entre critérios de especialidade e cronológico, tá? Nessa hipótese aqui, pessoal, deixa eu só... é isso. Nessa hipótese aqui, você pode ter as duas no mesmo patamar, tá? Aí você vai olhar a observação da questão do tempo e a questão da especialidade. Por exemplo, você vai ter uma lei no mesmo patamar, que é a mais antiga, e vem depois uma lei no mesmo patamar que é específica. Essa é geral e essa é específica, tá? Só que essa é mais velha
do que a específica. Por isso que é o debate da questão do tempo, tá? Então, nesse sentido, o que vai prevalecer? A lei mais antiga ou a lei mais específica? Aqui vai prevalecer a lei mais específica, tá, pessoal? Então, não importa que a lei específica tenha vindo depois, é ela que vai dar as diretrizes, tá? Nós temos, de volta na questão do inquilinato, o Código Civil previu o inquilinato e ela era posterior, veio primeiro, mas aí criaram uma lei específica sobre isso. Caso houvesse um conflito entre o Código Civil e a lei do inquilinato, né, o que ia prevalecer? A lei do inquilinato, por mais que o Código Civil tivesse vindo primeiro, ok? Um outro critério aqui também que nós temos, é o último de segundo grau, né? Como é que é? Metacritérios. Eu sempre esqueço a palavra, são ou segundo grau ou metacritérios. Então, continuando aqui dentro desses conflitos de segundo grau, nós temos o conflito entre critérios hierárquico e de especialidade. Nessa hipótese, não é possível estabelecer uma regra geral, pessoal. Os doutrinadores falam, olha, é meio difícil, tá? Mas o Norberto Bobbio fala que entre uma lei hierárquica e uma de especialidade prevalece a hierárquica. E por que essa justificativa? Porque no perceber do Norberto Bobbio, se você desse mais atenção para uma lei especial, a hierárquica poderia começar a se esvaziar, principalmente no que diz respeito aos princípios constitucionais. Não era a regra, mas poderia vir a acontecer, tá? Então, segundo o entendimento do Bobbio, tá? Nesse duelo entre especialidade e hierarquia, vai prevalecer a hierarquia, para a gente evitar exatamente o esvaziamento do que se entende como princípios constitucionais, beleza? A aula é bem suave essa, né? Bem tranquila. E para terminarmos, pessoal, o último ponto que eu queria trazer para vocês em destaque é a lacuna das soluções, tá? Porque, assim, nem sempre esses critérios, eles conseguem ser aplicáveis, tá? Peraí, deixa eu... Então, você tem situações, pessoal, que às vezes você não consegue aplicar nenhum desses critérios para suprir lacuna. Um exemplo, raro, mas pode acontecer. Duas leis publicadas ao mesmo tempo, né, falando da questão tributária, mas cada uma com alíquotas diferentes. Elas estão no mesmo patamar hierárquico, cronologicamente elas não têm diferença porque elas saíram ao mesmo tempo. E também você tem a questão que não é especializada, não é nenhuma lei especial ou não, ou são duas leis genéricas, por exemplo, mas elas aplicam alíquotas diferentes de tributação, tá? Então não tem como você aplicar esses critérios. O que você faz nessas situações, né? Que você não consegue usar o critério da hierarquia porque elas foram publicadas ao mesmo tempo. Você não consegue usar o critério da hierarquia porque elas são do mesmo patamar. Você não consegue usar o critério da temporalidade, do cronológico, porque elas foram publicadas ao mesmo tempo. E você não consegue usar os efeitos da especialidade, porque nenhuma é mais geral ou especial. As duas são iguais. Então, o que você faz nesse caso? Que elas estão se conflitando, né? Nesse caso, você pode ter duas alternativas. A primeira dela é revogar. Uma das leis será revogada. Tá? Você vai ter que escolher qual e revoga a lei. Você não pode ter duas leis falando duas coisas diferentes, né? Fazendo isso aqui, né? Cada um indo pro lado. Não vai dar certo. Então, você pode revogar uma. A outra que pode acontecer é de você ter a interpretação equitativa. Ou seja, o que é isso? Você vai interpretar, você vai utilizar a lei que for mais justo para a pessoa, né, que for mais favorável para a pessoa naquela situação. No meu entender, é melhor... Essas duas hipóteses são perfeitamente cabíveis, mas é melhor revogar de uma vez a lei do que você ficar enrolando e embromando a situação, que daí você vai ter outras questões iguais a essa mais para frente, outros problemas iguais. Então, revoga uma e já fica como a lei e fica tudo pronto, tá?
Então, pessoal, é isso. Eu falo, é bem tranquilo. É que essa aula ela demora mais porque eu faço um exercício em sala de aula com vocês, né? Pra gente tentar ver o qual lei revoga, qual lei não revoga, como é que faz, o que que aplica. Eu procuro dar uma coisa mais prática, porque a antinomia jurídica ela é bem suave. E como eu não tenho perguntas, como eu não tenho sala para interagir e como eu não tenho trabalho para dar, ficou essa aula mais expositiva mesmo, tá? Mas fiquem novamente à vontade para me procurar, para vocês poderem tirar dúvidas, para vocês, se não ficou alguma coisa clara ou confusa desse conteúdo, vocês me avisem, tá? Mas por hora, isso é antinomia jurídica. E daí, para nossa próxima aula, nós vamos falar de tipos de justiça. Vai ser nosso último conteúdo, e aí depois eu vou passar exercício para vocês e vou passar revisão para a prova, tá? Então, estamos caminhando para o final. Então, agradeço, né, a compreensão de vocês aí devido à questão do Zoom. E, novamente, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Beijo para vocês.